Olá, graça e paz, bom dia, como vai? Tudo bem? Estamos aqui novamente, sou eu, Carlos Saltores, para você, num lugar privilegiado hoje para fazer mais uma edição do Muda Teu Mundo, a Mesa Café e Palavra. E a fim de refletir sobre algumas coisas diferentes. Hoje eu queria falar sobre o livro de Jó com você. Não sei como é que você lê Jó, não sei como é que você interpreta o livro de Jó. Mas o livro de Jó, ele revela como Deus é soberano sobre todas as coisas e cumpre o propósito, mesmo que seja através de um sofrimento ou de uma adversidade. Sofrimento e adversidade é algo que nenhum de nós gostamos de passar, né? Nós temos muita dificuldade de lidar com a questão do sofrimento e da adversidade. A questão do sofrimento do justo e piedoso, que com a permissão de Deus acabou passando por um intenso sofrimento. Quando nós vamos começar a ler o início, né, do livro de Jó, logo no primeiro versículo, primeiro e segundo versículo do livro de Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem, ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aí aqui já relata a quantidade de filhos que Jó tem. Por que se faz questão de se falar sobre a quantidade de filhos e dos pertences de Jó? Que é para dar a conotação, para dar a visibilidade, o quanto Jó era próspero, né? Mas nessa passagem, nesse versículo, esse tema, esse livro de Jó, ele mostra que Deus permite que o justo sofra sem que isso seja um problema para a sua infinita bondade. Mas o que me chama a atenção sobre falar sobre Jó é o seguinte: integridade, reto, temente, afastar-se do mal. O que é integridade? Integridade é a qualidade como se vive. E aí eu paro para refletir como é que eu tenho vivido, como é que tem sido a minha vida, como é que tem sido a minha caminhada com Cristo. Como é que tem se desenvolvido, eu tenho sido íntegro. Como é a qualidade da minha vida quando eu digo que eu sou devoto de Deus, que eu sou servo de Deus, como é que eu tenho me comportado? Eu sou reto, eu sou sem curvas, eu sou sem empeno. Eu ando no caminho da retidão, eu ando segundo os ensinamentos da sua palavra, ou sobre os princípios pelo qual a palavra me direciona. Eu sou temente, eu dedico respeito, eu respeito aquilo que a palavra fala. Eu tenho essa devoção nessa questão de obediência. Eu não só me dedico como eu tenho respeito, mas como eu sou obediente. E me afastar-se do mal, me preservar do mal. Como tem sido a minha conduta nesses dias, nesse momento, no dia de hoje, no dia de ontem e será no dia de amanhã? É algo que me chama e desperta muita atenção sobre o que o próprio Deus fala sobre Jó. Porque é Deus quem dá testemunho a respeito do Jó. O justo sofre porque Deus não é capaz de livrá-lo do sofrimento, ou então ele sofre porque Deus não é plenamente justo e bom. Jó mesmo vai dizer no capítulo 37, versículo 5, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. É justamente nessas 2 indagações anteriores que eu venho falar sobre o testemunho do próprio Deus sobre Jó. Nós não conseguimos compreender muitas das vezes as coisas que passamos, o porquê passamos e de que forma nós passamos. E como nós vamos nos comportar mediante ao que passamos. Entendamos que na história de Jó foi o próprio Deus que chamou Satanás e disse: ei, vem cá, tu tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente e que se afasta do mal, ele é justo. Essa colocação de Deus, como é que seria se fosse ao nosso caso, a nosso respeito? Sem contar também de que há uma situação muito importante.
Eu já falei em devocionais anteriores sobre o cumprir o propósito pelo qual foi designado, quando eu falo da crucificação de Jesus. Jesus cumpriu o propósito pelo qual ele foi designado. Mas para que Jesus cumprisse o propósito pelo qual ele foi designado, ele tinha a capacidade para fazer isso. Ele suportaria o que ele suportou. Assim como eu quero falar para você a respeito de Jó. Jó cumpriu o propósito pelo qual ele foi designado por Deus. Foi dar testemunho do quanto de nós, em reconhecimento a Deus, devemos nos comportar e nos portar e fazer, ser e realizar, mediante o entendimento na fé de Deus. Outra coisa importante e que eu faço questão de frisar nesse momento que me vem à memória, quando Jó lá no final vai falar que eu te servia, eu fazia, eu era íntegro, eu era reto, eu era justo, eu me afastava do mal, eu era temente ao Senhor, e eu só te conhecia de ouvir falar. E agora que os meus olhos te veem? Essa colocação de Jó também é uma colocação fantástica, gente. É algo que merece a nossa reflexão. É algo que merece chamar a nossa atenção. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus. Não há nada que não esteja. Assim, Jó faz uma declaração universal, uma das declarações mais lindas que tem na Bíblia. É a que Jó faz no capítulo 42, versículo 2. Bem, sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amados, entenda o seguinte: tudo está sob o controle e o domínio da poderosa mão de Deus. Sempre será assim. Sempre foi, sempre será e continuará assim. Tudo está no controle da mão de Deus. E todas as coisas ele pode. E nada vai deixar de se cumprir. Inclusive, na nossa breve e momentânea tribulação, adversidade, o poder de Deus ser revelado através de nós, através da minha vida, através da sua vida. Porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Entenda que assim como Jó, nós também temos um papel importante para a sociedade em que nós vivemos, para o mundo, para o tempo em que nós vivemos. De revelar através da nossa conduta, da nossa integridade, da nossa retidão, do nosso temor e do se desviar do mal, revelar a Deus através do nosso comportamento, da nossa conduta. Nem todo sofrimento, nem toda adversidade é sinônimo de pecado. Às vezes, e muitas das vezes, para nós é fortalecimento de fé e oportunidade de revelarmos aquele Deus a quem nós cremos. Isso é fundamental na caminhada cristã e no meu entendimento de cristão, de servo de Deus, daquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ter esse entendimento e essa prática de vida. Praticar isso na minha vida. Deus é bondoso, justo e soberano, e o homem muitas vezes não é capaz de entender os seus sábios desígnios. Quem nunca passou por um momento de adversidade, de sofrimento? Mas o detalhe é que nós estamos aqui agora, como eu estou aqui agora, parando, olhando para você e dizendo que nós passamos. Ou seja, tem fim. Não é perpétuo, não é eterno. Perpétuo e eterno é a vida com Deus. A eternidade é com Deus. Aqui na terra tudo passa. Tudo tem o seu momento, tudo tem seu tempo determinado para começar e para terminar. Eclesiastes vai falar sobre isso. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre o tempo determinado, sobre todas as coisas. A história de José no Egito é um exemplo de como Deus pode aperfeiçoar a fé e o caráter dos seus servos através do sofrimento e tornar o mal em bem para cumprir os seus propósitos eternos. Lembra o que José fala para os seus irmãos lá no final de Gênesis, no capítulo 50, versículo 20? Vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer com que o se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Eu não sei para o que você, mas o meu entendimento é o cumprimento pelo propósito o qual foi designado. Veja que tudo o que José passa na sua trajetória, toda a adversidade, todo o sofrimento que José passa na sua trajetória, havia um propósito maior. Pela fé, quando José não se desvia,
José era íntegro, José manteve a retidão, José manteve o temor a Deus, José se afastou do mal, José se desviou do mal e José cumpriu o propósito pelo qual ele foi designado, que era se tornar governador do Egito, ter o favor de Faraó, para que lá na frente, nos anos de seca, nos anos da adversidade de toda uma nação, os seus viessem para perto dele e fossem cuidados por ele, e fossem alimentados por ele, e ele fosse o cara que ia trazer o povo para junto do Egito, aonde a nação prosperaria e cresceria, porque a nação crescia e prosperava muito mais do que o povo do Egito, tanto é que se tornaram tão numerosos que o próximo faraó após José e o faraó que governava, que imperava, não teve medo e começou a escravizar, mas também tudo isso tem um propósito. E o propósito de Deus para tudo isso, ele é muito maior do que nós podemos ver e imaginar. E nós precisamos entender que isso acontece sim, e é favor de Deus para as nossas vidas. Cumprir o propósito pelo qual nós fomos designados. Ainda bem que os propósitos não são com referência na ótica humana, e sim nas divinas. Os propósitos de Deus não são na nossa ótica. Se fosse na nossa ótica, ia dar ruim. Não ia dar certo. Por quê? Porque nós somos condenatórios. Nós temos em nós o conhecimento do bem e do mal, o julgamento. Nós não podemos ver uma pessoa passando por um problema que nós já condenamos. Tem algum problema, tem pecado, está errado, errou, fez alguma coisa errada, está colhendo aquilo que plantou. A gente começa a apontar. Imediatamente. Aconteceu isso com Jó. Os amigos de Jó já foram direto: Jó, tem pecado na história, Jó. Vamos começar aí, voltar aí no tempo, pensar, vamos pensar. José tinha pecado, José sonhou, e o sonho que José sonhou foi um sonho dado por Deus. Você é livre para sonhar os sonhos de Deus. Agora, entenda que vai haver momentos de adversidade, e esses momentos de adversidade, os problemas eles vão passar, eles são passageiros, eles não são eternos. A história de Jó tudo começa com um desafio lançado nos céus. Foi Deus quem lançou o desafio sobre Satanás. Foi Deus quem mostrou a Satanás. Aí tem uma coisa muito importante. Satanás prontamente alegou Jó era fiel por conveniência. Veja que na história de Jó, quando Deus fala para Satanás: ó, tá vendo lá o meu servo Jó, justo, íntegro, fiel, se desvia do mal, reto. Satanás também, o sobrinho do homem por todos os lados. Eu não consigo tocar nele. Eu não posso tocar nele. Ele é protegido do Senhor. Aí Deus lança esse propósito sobre Satanás. Por que Deus lança? Por que Deus permite? Porque Deus confiava, conhecia Jó e sabia que Jó era capaz. Não só sabia, mas também Deus sabia que ele poderia ir capacitando Jó e tratando a vida de Jó. Entenda o sofrimento, as adversidades como uma oportunidade que Deus está te dando para te tratar. Acontece na minha vida hoje. E por acontecer na minha vida hoje, eu posso falar para você aqui agora. Tenha paciência, cuidado, siga sensível à voz de Deus, porque Deus está tratando você em meio às adversidades. O sofrimento ele é interpretado na perspectiva humana pelos motivos. A gente fica procurando motivo pelo qual você está sofrendo. Aonde foi que errou? Decidiu errado, escolheu errado. O tempo todo a gente aponta. O tempo todo a gente quer dar um motivo pelo qual as pessoas estão sofrendo. Mas graças a Deus, a ótica divina ela é diferente da nossa. Jó, então, passou a confrontar os seus amigos e rejeitou a argumentação deles. Quando eles começam a apontar para Jó dizendo que tem pecado, Jó, não, meu irmão, não tem pecado não. Calma aí, eu sei quem eu sou. Isso é uma outra identidade muito forte dentro da história de Jó que nós precisamos lembrar sobre nós. Você ter convicção de quem você é. Você não permitir que o que vem de fora, o externo, venha influenciar aquilo que você é em Deus. Eu já falei isso quando eu prego, quando eu falo sobre José. Não é o lugar, não é a posição que determina quem você é. Mas é quem você é que vai determinar os lugares e aonde Deus vai te levar. Inclusive, a força para passar pelas adversidades. Porque é quem você era, quem Jó era que fez com que Deus permitisse que Satanás tocasse nele. Era quem Jó era que fez ele se levantar diante dos amigos deles e dizer que não, ele tinha convicção. Então tenha convicção de quem você é em Deus.
de quem você realmente é. Eu sou convicto, eu não negocio mais o que eu mais quero por aquilo que só me serve agora. Eu não vou trocar aquilo que é propósito de Deus, que é dom de Deus, que é vocação de Deus para a minha vida, por aquilo que o mundo está me oferecendo. E nem vou deixar que o mundo fique me apontando, me acusando por algo que eu não sou, porque eu sou povo santo, nação eleita, sacerdócio real, escolhido, ungido por Deus, para pregar as boas novas da salvação, para levar o evangelho, para propagar o evangelho da salvação de Cristo, para anunciar as boas novas, para falar que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é a ressignificação, é a restauração da vida. Só em Jesus Cristo. E eu não negocio isso. Jó não duvidou da justiça de Deus. Jó clamou em busca de justificação. Jó em momento algum falou contra Deus, mas Jó teve vontade, o desejo de ir diante de Deus e falar: Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por tudo isso? E olha que naquele tempo não havia essa liberdade. Jó era sacerdote, ele sabia disso, ele teria que ir ao templo, mas por estar cheio de lepra ele não podia ir. Então o desejo de Jó era de ir diante de Deus, e eu e você podemos fazer isso hoje com o livre acesso dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O véu se rasgou de cima para baixo. Deus abriu o acesso a nós através de Jesus na cruz do Calvário. Creia nisso, meu irmão, pratique, viva isso. Deus abriu o acesso, o livre acesso, rasgando o véu de cima para baixo, emanou dos céus a liberdade para que nós chegássemos diante dele e possamos estar como hoje estamos, em oração e meditação, leitura da sua palavra, nos colocarmos diante de Deus. Eu gosto de quando o apóstolo Luiz Hermínio diz que quando nós vamos para o secreto, nós não vamos para ver a Deus. A Deus eu vejo no meu próximo, mas quando eu vou para o secreto, eu vou para que Deus me veja. Eu vou para colocar diante de Deus as minhas imperfeições, aquilo e quem eu sou verdadeiramente, para que Deus me veja, me cure e me trate. Para que Deus se revele para mim e me mostre aquilo que eu posso, devo e tenho condições, sendo capacitado por Ele para ser transformado. E vou além. Aquilo que acontece em mim seja canal de bênção e resposta de oração para a vida das outras pessoas, para que outras vidas, outras pessoas possam ter as suas vidas transformadas. O livro de Jó termina com os amigos de Jó sendo repreendidos por causa das coisas loucas que disseram, e com Jó sendo restaurado e grandemente abençoado por Deus. A sua leve, momentânea, passageira tribulação, prova, ela vai gerar espiritualmente força e também vai trazer para você o favor imerecido, a graça, você é alcançado por ela, e Deus vai te prosperar, não só financeiramente, porque quando se fala em prosperidade, parece que a única prosperidade que serve e que eu quero é a financeira. Não, meu santo, minha santa. Sejamos prósperos no amor ao próximo, sejamos prósperos na fraternidade, sejamos prósperos no anunciar o evangelho da salvação de Jesus Cristo, sejamos prósperos em amar ao próximo como a nós mesmos, sejamos prósperos na integridade, na retidão, na justiça, em se afastar do mal, em se desviar do mal, sejamos prósperos em sermos socialmente íntegros, retos, sem vender os nossos valores, vivendo os princípios cristãos, sem negociar, sem se corromper com os valores desse mundo. Isso é prosperidade e é a maior prosperidade que nós podemos ter. É a melhor prosperidade que nós podemos ter, é a prosperidade de viver o que a igreja de Atos vivia, princípios e valores eternos em Deus, o eterno agora de Deus. Sejamos prósperos em viver o eterno agora de Deus nas nossas vidas. O livro de Jó e a vida de Jó também me dá a lição de que ele mostra a verdadeira fé inabalável, e ela não é destruída pelo sofrimento e nem é sufocada pela limitação da sabedoria humana, e encontra respostas em tudo. Eu vou ler de novo esse trecho aqui porque é muito importante isso aqui. O livro e a história de Jó mostra que a verdadeira fé é inabalável. Ela não é destruída pelo sofrimento e nem é sufocada pela limitação da sabedoria humana,
e encontra, pela sabedoria humana, em encontrar respostas para tudo. A sabedoria humana quer resposta para tudo. A sabedoria de Deus é a resposta para tudo. Porque a sabedoria de Deus para nós nos faz entender o propósito e passar pelo processo dando glória a Deus, aleluia, e dizendo que Ele é bom. E entendendo que o processo foi feito para que me maturar, para me amadurecer a tomar posse do propósito. Foi isso que aconteceu com a vida de Jó. A verdadeira fé aperfeiçoada na dor conduz o crente à adoração humilde perante o Senhor, enquanto ele aguarda e confia no socorro divino. Vou falar de novo para você. A verdadeira fé é aperfeiçoada na dor e nos conduz à adoração humilde perante o Senhor, enquanto nós aguardamos com confiança no socorro divino. Veja que quando eu ando ansioso, quando eu quero resolver do meu jeito, eu perco tudo isso daqui. Eu deixo de adorar, eu perco o feeling, eu fico triste, eu me afasto, eu me isolo. Mas a verdadeira fé, a verdadeira confiança de que tudo tem um propósito e que é a mão de Deus que está sobre nós, me ensinando e me aperfeiçoando, meu filho, eu vou adorar a Deus. Eu tenho praticado isso nos últimos 4 meses, 3 para 4 meses. Meu santo, é diferente, a vida ela é vista diferente, as coisas acontecem de forma diferente. Na hora que está doendo, eu vou para dentro da igreja, eu me meto no meio do povo, eu começo a dar glória a Deus, eu começo a dar aleluia, eu começo a louvar alto, eu adoro ao Senhor, me derramo aos pés dele. E o bálsamo chega, a graça me alcança e eu sou transformado porque eu confio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma boa reflexão para a gente sobre esse tema que nós estamos falando é Tiago, capítulo 1. Leia o capítulo 1 de Tiago. No versículo 3 vai dizer, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, da provação, tenha fé, porque a sua fé vai gerar, vai produzir a paciência para aguardar o tempo determinado por Deus para você passar e ser aperfeiçoado por aquilo que Ele está querendo te aperfeiçoar nesse momento. Aprendamos com Jó. Fé é decisão, decisão é atitude e atitude é posicionamento. Aprendamos isso com Jó. Fé é decisão. Você precisa decidir. Desde o dia que você decide aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é pela fé. Através dessa decisão, você tem que ter a atitude de se permitir ser transformado pela palavra do Senhor, por essa fé, por esse amor e por esse envolvimento. E através disso, essa atitude vai te dar um posicionamento. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não negocio. Quando nós temos essa postura, quando nós temos esse comportamento, nós aprendemos que sem decisão, sem atitude, sem posicionamento e fé, é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, Hebreus 11, versículo 6, tenha fé. Fé vem através de decisão, de atitude e de posicionamento, que foi o que Jó teve. E a atitude, o posicionamento que Jó teve, reverberaram nos céus o testemunho de integridade, de retidão, de temente e de afastar-se do mal. Então que essa palavra penetre o seu coração poderosamente nessa manhã. Que Deus te toque, te envolva, te abrace, em nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar essa manhã, te apresentar esse devocional, essa palavra, que ela alcance o coração contrito, coração aberto, disposto a receber, que mova a fé, que mova a atitude, que mova a decisão, que mova posicionamento na vida dos meus irmãos, que eles entendam que é momentâneo e é passageiro toda a prova que nós passamos. E a prova que nós passamos, o Senhor permite, porque o Senhor é quem nos capacita e acredita que nós seremos capazes de passar por ela. Eu creio assim. Quero declarar fé sobre fé na vida dos meus irmãos.
decisão na vida dos meus irmãos, posicionamento na vida dos meus irmãos. Que nós venhamos aprender com a história de Jó, que vale a pena ser íntegro, reto, temente e nos afastar do mal, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo te alcancem nessa manhã linda. Veja que cenário privilegiado eu hoje faço essa transmissão para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Curta, compartilhe. Seja canal de bênção e resposta de oração para a vida de mais alguém. Muda teu mundo à mesa, café e palavra, hoje numa posição privilegiada para compartilhar com você aquilo que Deus colocou aqui no meu coração. Deus abençoe sua vida, meu amado, minha amada. Lembre-se, seja canal de bênção, resposta de oração e compartilha com mais um que você conhece, eu não conheço, e essa palavra pode tocar o coração e gerar transformação na vida de mais uma pessoa, de um familiar e de um amigo. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Tenha um bom dia.